O tema da nossa aula de hoje é Não sei tocar de ouvido, como vou tocar na igreja? E esse é um dos temas que eu mais ouço e uma das perguntas que eu mais ouço das pessoas, porque muitas das vezes vocês que estão iniciando, que não têm experiência principalmente, acham que para tocar na igreja a gente tem que saber tocar de ouvido. Mas além do ouvido, existem mais 4 formas de a gente estar tocando. Quais são elas, professor? A gente pode aprender a tocar através das cifras, a gente pode aprender a tocar através das partituras, a gente pode aprender a tocar através das tablaturas ou através do ouvido, que são as 4 principais linguagens que a gente tem. Só que muita gente acaba subestimando demais o ouvido. Eu sei que ele tem a sua importância, mas ele não é mais importante do que nenhuma outra linguagem. Todas as 4 são importantes por igual, porque são linguagens apenas diferentes, mas todas elas te levam para o mesmo resultado. Só que alguns caminhos desses não é tão inteligente porque é muito demorado. Por exemplo, ler partitura é importante sim para a gente ser um músico cristão, um músico preparado para tocar na igreja. É legal você saber todas as formas de tocar, mas você não vai começar por ela, que foi o meu grande erro no início. Eu comecei através das partituras e só para você fazer um curso de teoria você leva de 6 meses a 1 ano. Aí mais os exercícios, mais uns 6 meses, até você realmente estar tocando, você leva 2 anos quase. E muita gente acaba não tendo essa paciência toda e acaba desanimando pelo meio do caminho. Eu já fiz uma aula falando qual é o melhor método para você conseguir estar tocando na igreja. Se você não assistiu, depois vocês assistem quando terminar essa aula aqui. Mas tocar de ouvido não é a salvação de todos os problemas, e muito menos quem acha que quando conseguir aprender a tocar de ouvido vai ser um músico perfeito, que não vai ter o que estudar mais. Ah, se eu souber tocar de ouvido, eu sei tirar qualquer hino, eu sou independente. Na verdade, não é certo a gente pensar dessa forma, gente. Por que não é certo? Porque o ouvido é apenas uma linguagem. E o nosso ouvido, primeiro, ele só vai reconhecer algo que você já ouviu, então a gente nunca consegue tirar algo do zero. Então, automaticamente, a gente precisa ter experiência e já ter tocado muitos hinos para ter referência. Nosso ouvido nunca leva a gente para um caminho que você nunca ouviu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você nunca ouviu um acorde de Mi bemol com sétima e nona bemol e 13ª aumentada, 13ª menor, por exemplo. Esse acorde, se você nunca ouviu ele ou se você nunca tocou, você pode ter um ouvido excepcional. Quando você ouvir esse acorde, você não vai reconhecer ele, porque é um acorde que você nunca viu. A gente reconhece o que a gente já ouviu. Então, por isso que eu falo para vocês, tocar de ouvido não é a solução de todos os problemas, até porque sempre vai ter um acorde novo para a gente poder aprender. E enquanto você não começar a tocar na igreja primeiro para adquirir experiência, treinar o seu ouvido, você nunca vai conseguir também tocar de ouvido. E muita gente fica sempre esperando um dia perfeito para começar. E sabe quando vai existir esse dia perfeito? Nunca. Porque a gente nunca vai ser perfeito aqui na Terra. Pode pegar o melhor músico da história que já existiu. Ele não era perfeito. Perfeito é só quando a gente morrer e estiver na glória. Aqui na Terra a gente sempre vai ser imperfeito e sempre tem que estar buscando conhecimento. Então a forma mais sensata é você já entender isso, que a gente não vai precisar saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Então, como que você vai tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido? Assim como eu comecei, assim como a maior parte das pessoas também começaram. Você vai começar lendo uma cifra, decorando o hino, ensaiando bastante, e você vai criando repertório. O que é repertório? Você saber tocar um hino, depois saber tocar 2 hinos, 3 hinos, mas como que eu vou tocar esses hinos, professor? De qualquer forma que você conseguir. Pode ser vendo um tutorial, por exemplo, uma videoaula aqui no meu canal. Pode ser você lendo uma cifra, pode ser você lendo uma partitura, o importante é estar tocando. Porque assim, automaticamente, você vai desenvolvendo o seu ouvido. E eu conheço inúmeros músicos excelentes que até hoje não sabem tocar de ouvido e que tocam em bandas profissionais. Ah, mas então não é um bom músico, professor? Não, ele é um excelente músico. Até porque a gente não pode julgar um bom músico apenas pensando se ele sabe tocar de ouvido ou não. Porque música vai muito além disso. Será que um músico que só sabe tocar de ouvido é um bom músico? Não, eu já vi um monte de gente na igreja, inclusive onde eu congregava, tinha um irmão que ele era péssimo, mas ele sabia tocar de ouvido.
Mas a única coisa que ele sabia fazer era tocar o basicão de ouvido. Mas ele não sabia fazer um dedilhado, não sabia fazer um arpejo, não sabia fazer uma introdução, não sabia fazer um solo, não entendia de harmonia. E aí o que adianta você simplesmente só saber tocar de ouvido? Claro que tem o seu valor, é importante, inclusive vai fazer parte do nosso evento Jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja. Mas não coloca esse tema como principal e essencial para você começar a tocar na igreja. É importante, mas não a primeiro momento. Não coloca ele com a importância toda, que ele não tem essa importância toda que vocês estão dando. Em algum momento vocês vão estudar e vão aprender. Inclusive, dentro da minha mentoria que eu tenho com meus alunos, a gente ensina dentro do meu curso todas as formas de leitura, através de cifra, partitura, ouvido, tablatura, todas as formas. Mas ouvido é uma das últimas formas que eu ensino, porque ela não é uma forma que você consegue do dia para a noite conseguir entender. E como que a gente faz para poder estudar o ouvido então, professor? Eu vou falar sobre esse tema mais profundamente na nossa jornada tecladista preparado para tocar na igreja. Mas basicamente, você precisa ter alguns conhecimentos. O que é a estrutura e a espinha dorsal do ouvido? O campo harmônico. Beleza, você entendeu o que é o campo harmônico. Mas só saber o campo harmônico vai fazer você tocar de ouvido? Não. O campo harmônico é apenas uma ferramenta para você chegar no ouvido. Você precisa entender sobre graus, você precisa entender sobre função harmônica, mas para você chegar só no campo harmônico, que ainda não é a chegada do ouvido, é apenas uma ferramenta e uma forma, você tem que estudar formação de acordes, o que é tríades, o que é tétrades, o que são as escalas, porque o campo harmônico vem através da escala. Entende que existe uma construção e um caminho? E esse caminho, como que você aprende? Estudando de forma aleatória na internet? Não. Seguindo um plano para realmente conseguir aprender. E eu percebo que a grande maioria das pessoas não aprendem, não é por falta de capacidade. Porque muita gente nem começa sequer a estudar da forma correta. Muita gente fica pegando fragmentos de informação, eu até brinco que é migalhinhas de aulas na internet, pega uma diquinha aqui, uma diquinha ali e passa a vida inteira pegando diquinha, mas nunca consegue realmente aprofundar na música, entender a estrutura de cada um dos temas, não simplesmente ouvir falar em dedilhados, mas saber dominar tudo sobre o dedilhado. Não só ouvir falar em escala, mas saber todas as escalas maiores, menores, pelo menos. Ainda tem as escalas menor harmônica, menor melódica, tem as escalas modo grego, pentatônica. Tem gente que não sabe nem que existe isso. Aí fica na superfície tentando aprender uma escala maior. Você acha que se você continuar desse jeito, você vai ser um músico preparado para tocar na igreja? Ou nem preparado para tocar na igreja? Um bom músico? Provavelmente não. Por quê? Você passa, às vezes, 1 ano, 5 anos, 10 anos para aprender um negocinho de nada, ao invés de você realmente aprofundar. Agora, um tempo que muitos de vocês provavelmente já perdeu tentando aprender, se vocês estivessem estudando do jeito certo, vocês já tocariam muito bem, já conheceria muito sobre música. Porque para aprender tudo isso, é possível você aprender dentro de 1 ano. Esse plano que eu vou passar para vocês, ele é tão importante porque você não tem que simplesmente só ter o método, mas seguir uma ordem cronológica no método também, que é esse plano que eu vou trazer para vocês. E como a gente está no começo do ano, a gente está em janeiro, você tendo um plano de estudo, e se você estudar do jeito certinho, o passo a passo seguindo de forma cronológica, cada um dos temas e aprofundando em cada um deles, dentro de 1 ano você é capaz de conhecer praticamente tudo da música. Não dá para falar que é tudo porque música é infinito, mas você vai ser capaz de ser um músico independente. Quando eu falo independente, é entender bem sobre cada um dos temas da música, sobre harmonia, sobre escalas, sobre a questão de ritmos, sobre arpejos, sobre harmonia, sobre tocar lendo cifra, partitura, tablatura, ouvido. Você poder, inclusive, além de aprender, ter um entendimento da música a ponto de você transbordar na vida dos irmãos da sua igreja e ensinar eles também. E criar um grupo de louvor aí maravilhoso, lindo na sua igreja. Mas por que que praticamente ninguém faz isso? A gente vê a obra de Deus precisando de músicos, a gente vê a nossa igreja com carência de alguém que realmente tem responsabilidade, tem compromisso, às vezes até tem músicos na igreja, mas eles faltam, não vai. A gente vê aquilo, fica com dó da obra de Deus, fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, mas só falar da boca para fora realmente não vai fazer você tocar na sua igreja, você poder ajudar.
E muito menos ir na força do braço, porque se a gente não tem inteligência, você pode estudar 5 horas por dia. Se você não tem uma estratégia, se você não sabe o que deve estudar, o que vai adiantar? É simples de vocês entender essa questão da importância do método. Para pensar, se fosse só estudar o dia inteiro, a gente precisaria ir para o colégio? Para a gente aprender inglês, se fosse só simplesmente a gente passar o dia inteiro tentando aprender sozinho, todo mundo falaria inglês. Todo mundo seria muito bom em matemática. Todo mundo seria bom em tudo. Mas por que a gente não consegue? Porque realmente é difícil sozinho. Isso beirando ao impossível. Porque sozinho eu já vi algumas poucas pessoas conseguir com muito esforço e ainda assim não se tornam músicos preparados para tocar na igreja. E quando eu falo preparado, é você saber todas as linguagens de música. As pessoas que eu conheço que aprenderam um pouquinho sozinho, normalmente, sabe o que elas fazem? Elas ou lê cifra e tablatura, ou sabe tocar de ouvido e cifra, mas nunca é completa a ponto de saber as 4 linguagens. E não é porque é difícil, mas sim pelo fato das pessoas ou terem preguiça de buscar o conhecimento ou por não saber nem sequer por onde começar. E é exatamente isso que impede muitos de vocês conseguirem ter resultados. Agora, professor, em qual momento que eu devo então estudar o ouvido? Se é possível começar a tocar na igreja sem o auxílio do ouvido, como que eu vou começar primeiro? Como eu disse, você vai marcar um ensaio na sua igreja com os músicos, se tiver músico. Se na sua igreja não tem músico nenhum, você vai marcar um ensaio com os irmãos que já cantam na sua igreja e você vai ser a primeira tecladista, a primeira musicista a começar a tocar. E aí você vai marcar um ensaio com elas e o que você vai fazer? Vai pegar a cifra do hino, por exemplo, vai ensaiar em casa. Ah, mas eu não quero simplesmente estar estudando, lendo a cifra para tocar lá na igreja. Eu não gosto. Não é demérito nenhum você tocar lendo uma cifra, até porque uma orquestra toca lendo uma partitura o tempo todo e isso não diminui o mérito deles serem excepcionais músicos. Mas se é um empecilho para você tocar, por que não você estudar o hino até decorar? Ah, mas é muito difícil, então leva uma cópia. Leva no seu celular a cifra ou faz uma pastinha, coloca lá na frente. O que você acha que é melhor? Simplesmente ver a obra de Deus sofrendo e você ter um orgulho de que você tem que estar preparado a ponto de saber tocar de ouvido e nunca começar, ou você levar uma pasta, ensaiar e tocar perfeitamente. Isso é um exemplo, inclusive, para vocês entenderem, porque eu comecei levando cifra na igreja e não só comecei levando cifra, como durante muito tempo eu toquei e levei algumas cifras em alguns eventos grandes, gente. Agora pensa, eu sou um músico experiente que já toco há 20 anos, já fiz faculdade de música, tenho 2 pós-graduação em música, e por que eu levei uma cifra para mim poder estar lendo na hora? Justamente porque eu não tenho esse ego de simplesmente, eu tenho que tocar de cor. Ou por que você não tirou de ouvido, professor, as músicas? Pelo fato de eu ter muito trabalho. Se eu fosse tirar essas músicas de ouvido, quanto tempo não ia demorar? Só que esse problema, essa questão de querer tocar de ouvido, só acontece com quem é iniciante, porque a gente tem uma insegurança. O que os irmãos vão pensar se eu chegar na igreja com uma cifra? O que eles vão pensar tanto faz, o que importa é o que você está fazendo em prol do reino de Deus. A música, ela pode ser interpretada de várias formas, mas o que realmente importa é a música. Se eu tocar um hino aqui para vocês, no teclado agora, e vocês ouvirem eu tocando, você quer saber como eu toquei? Ou vai fazer diferença se eu aprendi essa música vendo um tutorial na internet, se eu li uma cifra, se eu decorei ela, se eu peguei uma tablatura, se eu peguei uma partitura, se eu estou tocando de ouvido? Ninguém pergunta num show para um artista grande, para uma banda grande, como ele está tocando. O que importa é se ele está tocando certinho. Você pode estar tocando de ouvido, se estiver tudo errado, vai ficar feio. Agora, você pode ter decorado seguindo um tutorial na internet. Se você estiver tocando perfeito, é o que vale. O que vale é exatamente a sonoridade, o som e como você está executando aquela música, aquele hino. Então tem a ver com isso. Você realmente entender, porque poucas pessoas entendem isso e acham que é o inverso, que a gente deve começar sabendo tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Mas é o oposto.
E muitos gurus, muitos professores vão sempre falar isso. Ah, que você precisa ter independência para tocar na igreja. É simples falar, difícil a fazer. Por quê? A grande maioria das pessoas começaram lendo cifra. E a gente aprende a tocar de ouvido no processo. Lembra aqui que eu falei para vocês que tocar de ouvido tem a ver com referência, não simplesmente com ouvido? E para você desenvolver o seu ouvido, automaticamente você precisa já ter tocado muitos hinos. Por que eu preciso tocar vários hinos para me desenvolver meu ouvido? Porque tem a ver com referência. Se você nunca ouviu uma escala, como o seu ouvido vai conseguir interpretar que aquilo é uma escala? Se você nunca fez algo, o seu ouvido não vai conseguir estar captando aquilo, interpretando e entendendo exatamente o que você está fazendo. Então eu sempre falo, para você tocar de ouvido, é legal que você já tenha tocado pelo menos uns 100 a 150 hinos na sua vida. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas 100 a 150 hinos é hino demais, eu não vou ter possibilidade de aprender tantos hinos. Se você começar a tocar na igreja lendo cifra, você vai ver que rapidamente você toca mais do que isso. Porque a cada culto você vai tocar em média de uns 5 a 8 hinos. Para dar 100 hinos, 10 cultos, 15 cultos que você for na sua igreja, você já vai ter tocado isso. Então é rápido que a gente acaba tendo mais experiência para tocar na igreja. Então, a partir do momento que você começa a tocar na igreja, você também tem uma obrigação. Quando a gente está na nossa zona de conforto, o que acontece? Isso com todo mundo, gente. Com todos nós, e a grande maioria, quem não faz isso, é uma pessoa fora do padrão, anormal, porque a gente tem o princípio de sempre fazer as coisas em cima da hora. E se você não tem uma obrigação, qual que é o grande problema? Você não faz. E isso é normal, eu falo até por mim. Por que eu sempre tive grandes professores na minha vida? Por 2 motivos. O primeiro, eu tendo professor, eu tinha um direcionamento, um método e alguém para poder me avaliar e me mostrar a direção. Sozinho é quase impossível de aprender. Segunda vantagem de eu ter um mentor e ter professores na minha vida é porque eu sabia que eu tinha uma obrigação para poder estar apresentando aquele conteúdo para ele. E vários alunos nossos conseguem realmente ter resultados justamente por conta disso. Porque eles sabem que eles estão no curso, que eles têm que cumprir alguns desafios, que eles têm que mandar vídeo. Então, enquanto a gente não tem essa obrigação, a gente deixa para depois. Um exemplo claro sobre isso é a minha mãe. Minha mãe, ela toca teclado, ela tocou na igreja também durante muitos anos. E eu lembro que tinha hinos novos para a gente tocar e às vezes tinha introdução, principalmente quando era congresso, festividade. Vocês sabem que tem muitos hinos novos que a gente acaba tendo que tocar. E esses hinos novos, como eram hinos que a gente não tinha costume, precisava tirar, ouvir muito, aí dá trabalho. Quando é hino que a gente já conhece, já ouviu muitas vezes, quem toca de ouvido tem muito mais facilidade. E eu lembro que era um trabalho tremendo para a gente acostumar com esses hinos, ouvir, tirar cada um dos detalhes. E quando tinha simplesmente só a base para ela fazer ali, ela ficava toda confortável. Mas e quando tinha introdução de teclado? Aí eu pensava, a festividade é daqui 3 meses. Normalmente eles falavam com antecedência de 2 a 3 meses, para a gente poder se preparar, tirar todos os hinos, ensaiar com os jovens ou com o círculo de oração, com o grupo que fosse, ensaiar com o vocal, deixar perfeito o hino. Era de 2 a 3 meses. Aí o que a gente pensa? Por que ela então não pegava no primeiro dia e passava 3 meses treinando? Porque o ser humano não é assim. Ela deixava para o último mês, às vezes faltando 10 dias, aí que ela ia realmente se dedicar para aprender a introdução. E por que ela aprendia a introdução em cima da hora? Só porque ela sabia que ia ter, a festividade ia começar, essa série de cultos, e aí o que ela pensava? Se eu não tirar, eu vou passar vergonha. E quando estava em cima da hora, ela ia e tirava. Agora pensa, quando não tinha congresso, não tinha essa responsabilidade, e aí a gente estava tocando sempre os mesmos hinos. Ela ficava sempre na zona de conforto e não tirava o hino novo. Nem sequer relava a mão no teclado. E provavelmente muitos de vocês também pensam dessa forma. Ou você até entende da importância de você ter que estar tocando seu instrumento sempre, você saber que só tendo um caminho que você consegue aprender e ter grandes resultados. A gente sabe disso. Mas por que a gente não faz? Porque faz parte de nós, seres humanos. Por isso que eu falo, você ter alguém te mostrando um caminho, uma rota, e te incentivando, e você tendo uma obrigação de poder apresentar o que você está estudando, isso já te acelera muito. Segunda vantagem, para você que tem um sonho de tocar de ouvido e acha que você tem que tocar de ouvido para começar a tocar na igreja, vai de novo aqui,
um banho de realidade em vocês. Não precisa. E enquanto você não começar a tocar na igreja, você não vai aprender a tocar de ouvido. Porque como você vai praticar ouvido em casa? É quase que impossível. A gente precisa estar treinando no campo de batalha. É o pastor simplesmente levantando e cantando o hino, você tendo que achar o tom ali. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Exatamente, é assim que a gente começa a desenvolver. Todos os músicos que eu conheço que são excelentes começaram assim. Até tem um ditado que eu sempre estou falando, que feito é melhor do que perfeito. Não espera estar perfeito para começar. Então já começa do jeito que você está e você vai desenvolvendo na jornada.